Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje vamos falar e refletir sobre despertar. Para muitas pessoas, despertar é acordar de manhã, para outros é despertar para uma nova vida, para outros é algo bom, outros algo ruim. Então, o meu entendimento, despertar é algo que tem todo um significado, né? Todo um sentido, mas o principal sentido dele é a gente despertar para uma nova vida, porque na grande maioria, nossa, né? Nós seres humanos, a gente acaba nem despertando, a gente fica no módulo soneca uma vida inteira, na sua grande maioria, que a gente até está acordado, mas de alguma forma ainda está dormindo, porque muitas vezes não sabe nem o sentido da existência, não entende o porquê que acorda, o porquê que dorme, porquê que respira, não busca a origem, não busca se descobrir, não busca aprender com tudo aquilo que vive, não busca tirar algo de bom e fazer com que aquilo de alguma forma frutifique não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Então, um despertar é isso, é acordar, é levantar, é deixar de dormir, não só de um dia para a noite, mas acordar de manhã depois que dormiu, ou de uma sesta, ou de um descanso, mas sim despertar para a existência, despertar para a vida verdadeira, para a vida que a gente recebeu e agradecer por tudo que a gente vem, que é todos os dias a gente recebe, as oportunidades que a gente tem de se melhorar, as oportunidades que a gente tem de transformar não só a nossa vida, como a vida do outro. Então é isso, é um despertar para vida, para a construção da nossa história, porque todo mundo constrói a sua história, por mais que alguns tenham a sabedoria de relatar isso, né? Relatam em livros, documentários e é algo que fica para a história. Tem aqueles que acabam, que é a grande maioria, né? Nem não relata isso, não, ninguém sabe que existiu aquela pessoa, muitas vezes. Hoje a gente vive numa realidade diferente, onde a tecnologia nos permite a gente compartilhar com outras pessoas e também guardar, né, informações de uma maneira mais fácil. Mas antigamente, né, um tempo atrás, era mais difícil, mas sempre existiu. Tanto que a gente tem, né, relatos livros que foram montados, que foi criado, né, unificando ali tudo mais, essa história que é a Bíblia, a própria Bíblia, são relatos, são vivências de seres humanos que tiveram intimidade de alguma forma com a criação e também a descrição e a fala do próprio Deus, né? E isso no Antigo Testamento e no Novo, a descrição e a fala de Jesus Cristo em alguns momentos, né? Aquilo que ele afirma, aquilo que ele profetiza nas nossas vidas. Então, isso são histórias que são baseadas em fatos reais. E a nossa, aonde que fica? Muitas vezes a gente nem para pensar sobre isso. A gente só dorme, acorda e levanta, soneca, não soneca,
mas não desperta. A gente simplesmente dorme, acorda no automático. Passa o dia, passa a semana, passa o mês, passa o ano, e você foi. Quando a gente, o que eu fiz? Ah, você foi a semana, você foi o mês. Agora mesmo a gente já está em novembro. E aí a gente fica pensando assim, puxa vida, não tinha planejado que eu ia fazer isso, 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 isso. E no fim acabou não conseguindo fazer nada. Não consegui fazer nem a metade que eu tinha planejado, e lá no início parecia tão fácil. Ou muitas vezes nem planeja nada, nem pensa em fazer nada, só seguir. Ou pior, aquele que pensa em se aposentar. Então, a gente está na hora de todos nós despertar, acordar, que chega de dormir, chega de descansar, porque o descanso, o verdadeiro descanso, em Deus, é na palavra, é na experiência com Deus. Esse é o verdadeiro descansar. E muitas vezes as pessoas não entendem, e elas vivem esse mundo material que acabam se apegando a coisas que não fazem sentido nenhum, buscam bens e itens e sentimentos das outras pessoas, que acabam ficando presas, muitas vezes. Agora, quando tu entrega, tu desperta para uma nova vida, aonde, em primeiro lugar, tu coloca o Criador, em segundo, tu, e assim, depois as outras coisas, automaticamente, encontra. Tu desperta, porque tu já está em segundo plano. O primeiro plano é tu fazer o que precisa ser feito. Então, a importância de ter, ela já não é tão necessária. Aí se torna necessário tu ser. E aí o único ter que importa é ter intimidade com a criação, é ter conhecimento, é ter sabedoria sobre a criação. Então, isso se torna um despertar e um viver totalmente diferente que a maioria das pessoas vive. Que a gente vive em torno da a nossa grande maioria ter para ser, ter para ser. Só que, na verdade, é uma mentira. Pode ter tudo que for, riqueza financeira, bens materiais, patrimônio, isso, né? Pessoas na tua volta, mas se tu não tiver ligação com a criação, nada vai fazer sentido. Porque o momento essa conta vai vir, que é quando a gente é criado, a gente foi criado, o único objetivo nosso é servir. Servir a Deus e uns aos outros. No momento que tu quer se servir, só quer se servir, quer ter, absorver bens ou itens, ou sentimento dos outros, ou tempo dos outros, tu está indo contra, como se estivesse indo num rio cheio de água fluindo, correnteza fluindo, e tu indo contra. Não tem como. Tu vai ficar nadando, nadando contra, e tu pode até ser o maior, o Phelps, o maior nadador. Vai ser o Phelps, mas seguinte, vai ficar nadando no mesmo lugar, porque a correnteza, ela flui. No momento que tu der uma paradinha, ela te leva. É isso. Muitas vezes, a gente quer acordar, já quer sair, já tem que fazer isso, já tem que fazer aquele outro, já tem que... E a gente não para um minutinho, um segundo, muitas vezes, para pensar, para aí. Eu já agradeci hoje pelo meu dia. Eu já agradeci pela oportunidade de estar vivo hoje. Eu já agradeci a Deus por tudo que eu tenho aqui.
Eu já agradeci as pessoas que estão junto comigo, que convivem comigo, por me aturarem por muitas vezes, aceitar os meus defeitos. Eu já agradeci, eu já fiz uma oração pedindo algo bom e desejando algo melhor ainda para as pessoas que estão em volta de mim e para aquelas pessoas que estão necessitando de algo nesse momento. Eu fiz isso? Não. E aí, isso é 1 minuto do dia. Agora, essa ação, esse movimento de agradecimento e de busca pela criação, as pessoas não entendem por quê. Porque elas passam o dia inteiro envolvidas com coisas que muitas vezes não faz sentido, e elas estão nadando contra a maré, que elas acreditam que se elas parar, a correnteza vai levar e vão se perder. Mas é pelo contrário, tem que deixar levar. Tu não pode ir contra. Porque se tu vai contra, tu vai te cansar. Tu tem que nadar a favor. Tem que virar e nadar a favor. E aí, deixa rolar. É isso. Porque quando a gente tem um pai aonde o pai ama, ele é justo, ele é correto, e ele criou tudo para nos entregar, o que ele vai fazer? Se a gente merecer, a gente recebe. E se a gente receber, a gente tem que ser grato. Então a gente já recebeu a nossa vida, as pessoas que estão aqui junto conosco, tudo isso que existe em nossa volta, a gente recebeu. E muitas vezes as pessoas são ingratas, não agradecem nem isso. A gente tá, todo dia a gente tem uma oportunidade de despertar para uma nova vida, escrever uma nova história. E as pessoas levantam, muitas vezes, não todas, não agradecem, reclamam, e ainda quando chegam, quando tem a oportunidade de aprender, quando tem alguma cobrança, tem algum movimento que a pessoa precisa dar um passo à frente, ela, em vez de superar, ela desiste. Ou, pior, ela culpa o outro e se revolta contra aquela própria pessoa que quer o bem dela e quer desafiar ela para ela se melhorar, que vê a capacidade dela, muitas vezes, vai contra aquela pessoa. E aí começa a falar mal ou foge daquela situação. Mas é isso que impede nós seres humanos, de ser melhores, de se tornar pessoas melhores, de evoluir como seres humanos. Então, nunca é tarde para recomeçar, despertar. Nunca é tarde para despertar para essa vida, começar a escrever essa história, cada um escrever a sua e compartilhar com os outros. E vou dizer, não vai ser um mês, não vai ser 2, não vai ser 3, não vai ser 6, não vai ser um ano, são anos de mudança. É a mesma coisa que tá tudo sujo. Tudo tu fez sem pensar, tu não planejou nada, a tua vida sempre foi voltada para o material, tu sempre foi uma pessoa que se importava com o que os outros faziam, e fazia o mesmo ainda, pior ainda. E aí agora quer ficar uma semana agradecendo, pedindo algo a Deus, tu quer ler uma Bíblia, tu quer ir na igreja e tu acha que vai ter tudo resolvido em uma semana. Para aí. Primeiro a gente tem que limpar. Para ser construído algo novo, a gente tem que limpar o terreno. Como é que quem já construía aí, ou quem já ou trabalha com obra, sabe que é o seguinte: se eu vou construir, a primeira coisa que eu tenho que limpar é o terreno. Assim, como é que eu vou construir em meio de entulho, e sujeira, e pedra, e pau? Não tem como. A primeira coisa é limpar. Então, primeiro a gente tem que limpar. A gente tem que tirar os hábitos ruins e colocar novos. É isso que a gente tem que fazer. Só que, se eu fiquei 20 anos da minha vida, ou 30, e nem eu fui despertar, na verdade, com 33 anos, 30 anos de idade, basicamente, eu vou pegar 30 anos da minha vida e vou querer mudar em 2. Não tem como. Não tem. Eu já vai fazer praticamente 5 anos da minha vida que eu venho
todos os anos, todos os dias, buscando se melhorar. Todos os dias evoluindo um pouquinho a cada dia, me transformando numa pessoa melhor a cada dia. E é isso que tem que fazer. Eu não vou limpar em os meus 30 anos em 2 anos. Não. Isso é bíblico. Sendo que, quando tu faz o bem, tu multiplica por 100. Quando tu faz o bem, tu multiplica por 100. Quando tu faz o mal, tu multiplica por 7. Não, é o inverso, o contrário. Quando tu faz o bem, tu multiplica por 7. 7 vezes. Quando tu faz o mal, tu multiplica por 100. Então quer dizer que o que tu acaba fazendo com isso? Se tu fez 7 anos, a tua vida estava perdido. 10 anos, a tua vida estava perdido, né? Tu vai ter que, no mínimo, um período da tua vida para limpar tudo aquilo, que não foi só maldade, né? Mas limpar o que tu fez de errado, as tuas decisões erradas. Só que, como é muito maior e é muito mais relevante aquilo que tu faz de bem, ele multiplica muito mais, automaticamente tu vai ter que limpar mais rápido, tu vai limpar mais rápido do que tu sujou, entende? Porque tu levou anos fazendo, sujando aquilo, que não foi só sujeira, tem algumas coisas que são boas. Mas quando tu limpa, automaticamente o que é ruim, o que é bom brota. E aí o que é bom, ele frutifica. E aí ele só tem mais ganhos. Agora, quando tu só entulha o terreno, tu suja, não nasce nada, porque tá tudo coberto, tá tudo sujo, tá tudo infértil, até muitas vezes fede a sujeira. E aí não brota nada. Então, é só continuar. É limpando todos os dias, é melhorando todos os dias, que as coisas ruins vão se tornar boas. E aí aquela semente que não frutificava, aquela semente que não fazia sentido, ela vai se perder. Por quê? Ela vai ficar na sombra da semente. Porque a semente boa cresceu, frutificou e tornou uma sombra na ruim. E ela, aos poucos ela vai ficando para trás. Então, esse que é o despertar. É despertar e ter a certeza que não vai ser tão fácil. Isso eu garanto. Porque eu venho há anos limpando meu terreno, se tornando uma pessoa melhor, e ainda eu acredito que eu tenho muito que fazer, tenho muito que me melhorar, e agora essa fase que eu tô é uma fase de expansão, onde esse conhecimento, essa experiência que eu tenho diariamente, eu quero expandir, eu quero expor. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou especialista em, em teologia na Bíblia, eu não sou uma pessoa intelectual, eu não sou o melhor pai, eu não sou o melhor empresário, eu não sou o melhor ser humano, mas eu só sei o seguinte, que eu estou aqui para aprender, estou aqui para me melhorar, e isso não é uma vez por ano, é todo o minuto, é a todo o segundo, porque aquilo que eu estou vivendo agora, que eu estou fazendo esse vídeo aqui, conversando com vocês, eu estou aprendendo. Eu já vi agora que eu acabei me confundindo um pouco na questão do plantio da semeadura, que multiplica por 7 ou por 100. Eu já vou sair daqui, já vou revisar. Porque isso eu já deveria saber. Só que eu deveria saber por quê. Que a minha infância deveria ser voltada para isso. Deveria ser construída em cima disso. E não foi. Mas tá tudo bem. Daqui a pouco era para ser assim. Senão, como eu sou uma pessoa muito regrada, eu gosto de rotina, eu gosto de fazer, e sou uma pessoa muito
correta no que eu faço, daqui a pouco eu ia ser um crente chato. Eu ia ser um crente que ia, sabe, espantar todo mundo. Então, daqui a pouco foi isso que de alguma forma o Criador Deus conseguiu, não, deixa esse cara fora, deixa ele fora por enquanto, bota ele aqui, ou deixar ele aqui, depois a gente apresenta para ele, porque senão ele vai ficar muito chato nisso. Então, é isso que eu tenho que pensar, entendeu? Algo que faz sentido para mim é isso, entender que o caminho que eu tracei até aqui é porque era para ser assim, e eu tenho que aceitar e fazer o meu melhor todos os dias. Que daí essas experiências, o que eu vou passando, que eu vou me desafiando, que eu vou convivendo, eu vou aprendendo mais. E aí eu vou despertando todos os dias para algo novo, para algo diferente, não para aquilo que é todos os dias a mesma coisa, mas sim para uma aprendizagem que pode vir nesse dia. Então, é essa a mensagem e o despertar que eu provoco, eu trago e desejo que todas as pessoas que em algum momento verem esse vídeo consigam entender isso. E aqui dentro da empresa a gente está buscando fazer essa, essa, essa caminhada, essa trilha, aonde todo mundo precisa ter um despertar. Não importa o quanto, quando, como, de que forma, mas todos nós somos criaturas de Deus, alguns mais próximos, outros não tão próximos, só que é uma escolha, porque quando tu aceita, quando tu tem fé nessa criação, tu acredita de fato, tu entende que essas experiências, elas são vividas por quem quer realmente viver, e busca isso, essa intimidade, esse diálogo, as coisas se tornam mais claras. Porque como a gente foi criado e a gente tem muito algo do toque, né, e da visão, impede muito a gente ter essa sensibilidade no, no que tu vê, tu não, tu, só tu ter fé, tu acreditar, tu crer naquilo que tu vê. E, na verdade, essa que é a chave. Tu tem que crer naquilo que foi escrito, naquilo que foi dito. E não só dito, que foi experimentado, vivenciado por pessoas que passaram por essa experiência que nem a gente está passando e deixaram esses relatos. Então, tem que ter fé, tem que acreditar e tem que confiar na palavra para que o despertar aconteça. Porque senão a gente vai ser mais um objeto, vai ser mais um material que serve para o maligno fazer o que bem entender e usar a nós para promover o mal. E aí é aqui que entra essa grande sabedoria de entender que muitas vezes aquilo que a gente já está habituado, aquilo que a gente não nos permite fazer de diferente, não nos permite romper, refletir, pensar sobre, é o que ele quer que aconteça. Porque quando tu te paralisa, quando tu te para, quando tu deixa de fazer algo por conta de um hábito que tem do passado, ou algo que isso não corrompe nenhum princípio, tu não fere nada do teu caráter, tu tem que se permitir. Mas no momento que tu para por conta de só acreditar que aquilo não vai dar certo, ou que algo não tu já viveu de uma forma, mas e não deu, mas será que tu fez antes, por que não deu, entendeu? É isso que a gente precisa entender, a gente precisa estar aberto ao novo, a gente precisa estar disposto a se sacrificar para entender e para viver algo melhor.
porque senão a gente vai ficar lutando uma vida inteira para fazer mal para a gente mesmo. E aí acontece o seguinte, o que a grande maioria das pessoas faz, que elas fazem da vida delas um verdadeiro túmulo, porque elas, quando são criança, acaba se envolvendo numa família, por exemplo, que não fala sobre Deus, não fala sobre isso, e não desperta isso na pessoa. Aí ela vira, faz, acontece, e não existe regras e tudo mais, daqui a pouco vira um adulto, entende que acaba tendo que aceitar, ou não tem essa experiência também, começa a trabalhar, começa a se envolver com família, daqui a pouco se envolve, daqui a pouco troca de família novo, vira um tendel, e separação, isso, aquilo, e passa uma vida inteira assim, sem entender da onde veio, para onde vai, qual é o propósito de vida, qual é o sentido da existência, não busca nada sobre isso, sobre essa questão espiritual, entender o porquê de estar aqui, entender o propósito de estar vivo, entender que todo dia é um sacrifício novo que a gente tem que encontrar e, se for o caso, fazer com que aquilo se torne um hábito bom e frutificar diariamente. E não busca isso. E passa a vida inteira trabalhando e final de semana e viaja para cá de vez em quando, e é um estresse aqui, outro ali, e passou a vida. Nunca pensou em mais nada. Aí tem uma infância, se divertiu, teve uma adolescência, uma idade adulta, não pensou em nada de referente a esse cuidado da origem, e aí chegou na aposentadoria. Aí chegou na aposentadoria para se aposentar, vou me aposentar porque eu tenho que descansar, porque eu estou cansado. E aí a pessoa tem duas malas. Uma que seria a mala de roupa, né? Que ele é cheio de coisa, de rancor, de coisa que pegou no passado, que ficou da infância, que ficou do... Carrega aquela mala, aquela coisa que deixa pesado o ambiente, que faz mal um para o outro, que não vive a sua vida, vive mais a vida dos outros, fica falando da vida dos outros. E a segunda mala, que é a mala do remédio, porque a pessoa não se envolveu com a saúde dela, não cuidou da saúde dela. Aí ela tem uma bolsa cheia de remédio para tomar. Muitas vezes com menos de 60 anos já estão desse jeito. E o remédio só remedia. É como se a pessoa ficasse a vida inteira que ela deveria aprender, se melhorar, evoluir como ser humano, ela desperdiçou e aí agora ela tem que fazer algo para remediar isso. Só que o remédio, ele já está dizendo, é remédio, é remediar. Ele é por um tempo. Só que as pessoas usam esse tempo para sempre. E aí tornam aquilo o dia a dia. Acordam, tomam uma bacia de remédio para se anestesiar o resto do dia. Daí tem gente que acorda, toma remédio para acordar, toma remédio para dormir, toma remédio para comer, toma remédio para respirar, toma remédio para o coração, toma remédio para dor na perna, na outra perna, na orelha, no nariz. Bota quando no coisa não poder respirar, nariz no aquele soro, sabe? E aí fica, é isso. A vida do ser humano é essa. É só usufruir, viver e sem pensar em nada e acabar numa cama com cheio de remédio. Ou ter uma casa, um carro cheio de remédio. É isso? Para mim, não. Para mim é acordar, é cuidar da minha saúde. É fazer o que precisa ser feito. É despertar os outros. É se despertar primeiro. É levantar, acordar, fazer o seu melhor todos os dias. Fazer com que aquilo que a gente está se desafiando se torne fácil, se melhore. E é isso que eu venho fazendo. A minha única... as pessoas buscam muito estabilidade. Eu não busco estabilidade. Eu quero... A única coisa que eu quero é estar estável, que isso não vai acontecer, mas que eu busco, eu sei que não vou encontrar,
é estar estável com Deus. Mas eu sei que não vou encontrar porque eu sou um ser humano. E por mais que não é uma escolha, mas a gente é pecador, o meu desafio diário é não pecar, porque a minha carne vai me levar para isso. E por mais que eu não deseje, porque a minha alma está superando o meu corpo, o meu espírito tá se tornando mais forte, mas ainda eu vou ter esses desafios, que a todo momento isso faz com que se torna, como é que eu vou dizer? Ele está sempre desafiando, a carne está sempre desafiando. Por que que o maligno, ele nunca desiste? É por isso, porque ele sabe que ele só quer uma fagulha, ele só quer uma fagulha para te perder. É aquela comida, é o ambiente, é a fala de alguém, é aquele homem bonito, é aquela mulher bonita, é aquele perfume, é aquele carro, é inveja aqui, é inveja ali. É isso que desperta algo ruim nas pessoas. E a gente tem que estar aqui para dominar isso. E para entender que a gente tem que governar a nossa própria vida. Porque senão, quem vai governar vai ser aquele que não quer o nosso bem. E quer o nosso mal. Que quer que a gente volte o quanto antes da onde a gente veio. Foi do pó. Então, pessoal, vamos despertar. Vamos acordar para a vida. Chega de alimentar o que faz mal. Chega de aceitar os desejos. Chega de se render àquilo que corrompe a nossa alma, o nosso espírito. Chega de fazer mal para a gente mesmo. E o pior, ser bonzinho. A gente tem que deixar de ser bonzinho com aquilo que faz mal para a gente mesmo. Isso eu tenho um exemplo, porque, para citar, se vocês tivessem um filho diabético, então a gente está falando com pessoas, um filho, tem um filho, ou um irmão, um pai, ou alguém que vocês amem, que vocês conseguem tocar nessa pessoa, né? Essa pessoa diabética. E vocês sabem que aquela pessoa tem assim um desejo por doce. Um desejo por doce. Só que ela já, pelas decisões que ela tomou, e as pessoas que conviveram ao lado dela entregaram aquilo para ela. Ela comia doce, se alimentava mal, e ela ficou um ponto onde, se ela continuar comendo, a vida dela vai se terminar. E, e se terminar, se ela comer mais doce, ela vai acabar com a vida dela. Então, o que eu pergunto? Se vocês derem o que ela quer, realmente o que ela ama, o que ela deseja, que é o doce, o que vocês vão estar fazendo com a vida dela? Bem? Vocês vão estar sendo amorosos? Vocês vão estar sendo amorosos com aquela pessoa? Vocês vão estar sendo bombons com aquela pessoa? Vocês vão estar sendo uma pessoa legal? Ou vocês vão estar sendo uns filhos da mãe com aquela pessoa e vão estar destruindo o futuro daquela pessoa? Na verdade, vão estar matando a própria pessoa, dando um doce. Se ela tivesse 120 horas de vida, ela vai ter 119 com a cada doce que ela comer. E aí, quem é o bonzinho? É aquele que dá ou aquele que não dá? Quem é o bom da história? Quem é a pessoa que realmente ama aquela pessoa? É aí que entra a pergunta. A mesma coisa quando a gente se relaciona com alguém e tem um casamento. Quando tu trai a pessoa, não é que, indiferente do que a pessoa fizer, a gente não pode nos trair. Tá traindo. Quando tu se compromete com outra pessoa, tu fez uma aliança entre tu, aquela pessoa, e Deus.
Quando tu tá rompendo isso, tu tá rompendo contigo, com ela e com Deus. Então, é a mesma coisa que nesse exemplo que eu dei. Se tu realmente ama aquela pessoa, tu vai dizer não. E não importa o que ela fizer, tu vai dizer não e pronto. Tu não vai dar o doce para ela, tu não vai fazer o que ela quer, tu vai fazer o que precisa ser feito. E a mesma coisa no casamento. Tu não vai fazer o que o teu desejo quer, o que a tua carne quer. Tu vai fazer o que precisa ser feito, que é respeitar, amar quem de fato tu se comprometeu. E a mesma coisa dentro de uma empresa, a mesma coisa dentro de uma família, a mesma coisa num relacionamento. A gente não está aqui para fazer a bondade, a gente está aqui para fazer o que precisa ser feito. Se tem uma pessoa pedindo numa porta, eu não posso entregar alguma coisa para essa pessoa, a não ser que ela faça algo em troca, porque assim eu vou estar ensinando ela. E se eu entregar um dia uma marmita, no outro dia ela vai estar ali de novo. No outro dia vai estar lá de novo pedindo. Então, a gente tem que ter esse discernimento para entender que a gente não está aqui para ser bonzinho. A gente está aqui para fazer o que precisa ser feito. Respeitar todo mundo e ser respeitado. E seguir aquilo que a palavra já nos entregou. E ter caráter, ser correto, jamais plantar injustiça, indiferente do que fizerem com a gente. Essa que é a diferença. As pessoas querem justiça, mas elas fazem justiça com as próprias mãos, ou com a própria língua. Então, é isso que a gente tem que entender. A gente tem que respeitar a ordem divina. A gente está aqui só para seguir, viver e agradecer e desfrutar pelo que a gente já vem recebendo. A justiça daqui, se aconteceu ou não, a gente não está aqui para isso. A gente tem que fazer o nosso papel. Então, vamos despertar, pessoal. Vamos acordar e deixar de ser bonzinho com aquilo, com os hábitos, com as pessoas que nos fazem mal, com as pessoas que nos impedem da gente crescer. Tá? Então, eu desejo tudo de bom. Espero que eu tenha deixado algo positivo com essa mensagem, com esse vídeo, e que vocês busquem essa palavra, busquem esse entendimento, e cada dia que for sendo construído essa nova história, esse despertar, vocês lembrem que nada é em vão. Tudo que a gente vive tem um sentido e um propósito. Só que a gente tem que entender que muitas vezes a forma que a gente vê é que modifica as reações e as ações que a gente tem. Quando a gente tem uma dificuldade, essa dificuldade é para nos provar, é para nos fortificar, para ver se realmente a gente é capaz de carregar aquilo, carregar esse fardo, carregar esse peso, e ele se tornar leve ao ponto de a gente nem sentir. Então, é isso que eu deixo. Agradeço pela oportunidade. Espero que tenha deixado uma mensagem positiva e cada dia mais a gente consiga despertar mais pessoas, cada um construir a sua história, um caminho e a busca desse Criador. Que Deus esteja com todos nós e tudo é bom na família de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.